Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos Irmãos Mario. Stellar Blade fazendo história. Sim, eu vi aqui pelo próprio do Rei das Baratas, né? O especialista em World of Warcraft, Asmongold, fez um vídeo disso. E ele falando, e olha só. Blade PC launch breaks Steam sales records thanks to its thirsty fan base. Man, I know, it's crazy. People like hot girls. Can you believe that? Isso é verdade, né? As pessoas gostam de mulheres bonitas. Eu sei, né? É uma verdade que ninguém sabia antes. It hit a peak right here of 183,000 players. And this is off the weekend. This is a Thursday situation. Think about a Saturday situation. And just to put it into perspective of how successful this game has been, these are PlayStation exclusive games that were then moved to PC after a period of time. And these are big games. And Stellar Blade. Isso é verdade, ó. Esses são jogos que foram exclusivos do PlayStation e depois foi pro Steam. Olha lá, Concurrent Players, né? 77 mil. E Stellar Blade foi para 180 mil. Beating them out. Ghost of Tsushima, God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn. Stellar Blade beat every single one of these games by over 100,000. Now, why is it that so many people are excited about Stellar Blade? Here's the thing. Which mod, which one trending? Actually, wait a minute. Can I look at this? It's number one. You can mod this character and make her look even hotter. That's number one. Yeah, I'm not trying to catch a vacation. What I'm really trying to get at here is that if you want to make a game successful, you have to make it appealing. Hot characters sell. Fat, ugly, androgynous blobs don't. You make a bitch like this, you make money. You make a hog like they did in Concord, you go to the slaughterhouse. Exatamente. Outro exemplo, Expedition 33. Não só tem mulheres bonitas, tem homens bonitos também. E vendeu pra caramba. Então, vendeu. Ou seja, bateu um recorde que antes não tinha. Se tivesse sido lançado direto para PC, eu acho que teria vendido ainda mais. O legal é o comercial aqui falando, né? Paul Tassi é um repórter de games que ele quis falar que Dragon Age Vanguard era um sucesso, blá blá blá, blá blá blá, e depois ele apagou o tweet. E hoje ele fica fazendo artigos dizendo por que o Dragon Age Vanguard falhou miseravelmente. Só pra você ter uma ideia, toda vez que ele faz o artigo, a culpa nunca é da empresa que fez Dragon Age Vanguard, a culpa é dos fãs, entendeu? Então, obviamente, o cara tá no copium, né? Tá negando. E o Grums propriamente fala que Paul Tassi completa o ciclo de atacar o jogo e os jogadores e fingir que ama o jogo e postar as suas 10 principais dicas para ele. Exatamente, eles dizem que o jogo é ruim, odeiam o jogo, dizem que o jogo é pra gente tóxica. Depois que o jogo faz um sucesso desgraçado, ele começa a dizer que o jogo é bom e que ele sempre apoiou o jogo, entendeu? É a famosa vai com a maré, né? Não dá para inventar isso. Eles sempre criticam o jogo e anos depois a imprensa finge que adorou. Mesmo depois de ter tornado um sucesso inegável. Bayonetta de novo, exatamente. Bayonetta, eles fizeram a mesma coisa. Pior ainda, a conta Stellar Blade, administrada pela Sony, republicou o artigo. Exatamente, aqui ó. Stellar Blade Now é um dos maiores high user score, né? Usuários, né? Jogadores do PS5 Gamer, que é um pouco excessivo. Eles reclamaram que era excessivo, né? E agora ele está falando 10 coisas que você tem que aprender, né, sobre que eu desejava saber sobre quando eu comecei a jogar Stellar Blade, edição do PC, né? Então, todas as coisas assim, ó. E aqui o pessoal fazendo Outlaws, Assassin's Creed, Shadow, Dustborn, Concord, e aqui os jogos, né? Stellar Blade, Black Myth, Wukong, tudo do Oriente, né? Para cá fazendo sucesso, né? Aí tem aqui a parte do um simples lembrete que o único grupo que deve esconder pedir desculpas a suprimir sua sexualidade em 2025 são os homens heterossexuais, né? Porque eles estão reclamando, né? Não, a thirsty fanbase, né? Que a fanbase cheia de coisa tóxica pela Eve, a personagem principal. Porém, eles fizeram a mesma coisa por causa, né, da Marvel Rivals, né? Porque é Marvel. Ou seja, um pode, outro não pode, né? Ou seja, né? Injusto, né? Mas o pessoal ainda fica usando essa coisa, mas vai acontecer a mesma coisa, ó. Vai acontecer exatamente aqui, ó. Com que esse design misoginístico em céu, né? Fizeram isso com Lara Croft Tomb Raider. Depois
ela virou símbolo da LGBT por algum motivo e virou símbolo do feminismo. Aí chegou um Bayonetta, fizeram a mesma coisa. Por que você não é que nem a Lara Croft? Aí chegou Nier Automata, fizeram a mesma coisa, xingaram ela, falavam bem da Bayonetta. Aliás, falavam que Bayonetta era um símbolo LGBT. Depois, quando o criador postou o final da Bayonetta, que ela é casada com um dos personagens que aparecem nos últimos jogos e tem uma filha, o pessoal desesperou, ficou pé da vida, né? E estão fazendo a mesma coisa. Agora a Nier Automata é representante, né, da comunidade feminista, dos games, né? E tal, empoderamento feminino, e estão falando da Eve. Próxima vez vão fazer a mesma coisa. A Eve vai se tornar o símbolo, né? O mais engraçado é que eles vão dizendo, o jogo só chegou por causa do apelo sexual, blá blá blá. Eu falei assim, pode ser sim. Primeiro, qual é o problema? Por que você é tão puritano? Por acaso você é religioso? Né? Porque a maioria dos super lacradores odeia os religiosos conservadores. E os conservadores odeiam essa coisa do Stellar Blade, né? Desse apelo sexual. Ou seja, no final eles acabam se concordando, né? E a gente aqui no meio que quer simplesmente um jogo da hora e um jogo com personagens bonitos, né? Só estamos aproveitando, né? Mas, em grande parte, o próprio Mugen Lord, um criador de conteúdo afro-americano que eu sigo, ele está muito presente no Twitter, ele reclamou porque o jogo era muito difícil. Ele reclamou que era difícil Stellar Blade. Mas, basicamente, o que o pessoal descreveu com o Stellar Blade, principalmente o Asmol Gold que jogou, é meio que um Dark Souls Light, só que em vez de você esquivar, você parry. Você dá o parry para acumular os poderes beta que você usa para ativar as habilidades e tal. Então, outra coisa, o apelo sexual é se você muda a roupa da Eve, que não é obrigatório. Não é obrigatório você mudar. Você pode mudar para alguns efeitos, mas... E outra coisa vai ter os mods, né? Fora isso, o jogo em si não tem absolutamente nada. Não chega nem a ter romance. Porque parte da história de Stellar Blade é que ela não é da Terra. A Terra foi dominada por umas criaturas, né? Chamados, não sei o que lá, Nativa, não lembro o nome. E basicamente ela é uma humana modificada que nasceu num mundo fora da Terra depois que a humanidade fugiu. Ou seja, ela é cheia dessas coisas, tipo uma ciborgue, tá ligado? Para ficar poderosa, ela chegou com várias outras com a missão de, né, derrotar essas criaturas e tentar recuperar a Terra séculos depois. A questão é que quando ela chega, né, muita gente morre. Ela fica sendo uma das últimas, ela continua com a missão. Ela acha lá, né, tipo, meses depois, ela continua lá. E ela encontra humanos normais, né? Alguns ainda com coisas cibernéticas, mas em grande maioria humanos normais que sobreviveram e criaram uma pequena comunidade lá. E ela vai tentando derrotar essas criaturas e conforme ela vai derrotando, ela recebe uma ajuda de um cara lá, um humano lá. Conforme ela vai lutando, ele vai descobrindo mais sobre a história de como tudo aconteceu. Cara, o jogo tem uma temática até meio bíblica. Presta atenção, o nome dela é Eve. O poder especial dela, a habilidade dela é chamado de Beta. O cara que ajuda ela se chama Adão. E todo mundo que encontra a Eve chama ela de anjo. Né? Então eles pegam um pouco, assim como a gente costuma fazer, aproveitar de lendas orientais para criar nossas histórias e explorar aqui para poder, né, egípcias ou pagãs, né, tipo grega, etc, para criar nossas próprias histórias. Os orientais usam também os que eles consideram ocidental, judaico-cristã, né, para criar os deles também. Então eu sei como termina a história, tem 3 finais, sendo um final verdadeiro, que é o melhor final, e eu recomendo. Se quiser jogar um jogo com uma personagem bonita, com uma ação, né, que é um jogo de ação, e com uma história que faz você pensar um pouquinho e tal, né, e tem um final até legal, que já confirmaram vai ter o Stellar Blade 2, vai ter uma continuação, porque o final dá para continuar. Joguem Stellar Blade, né? O mais legal é que o pessoal reclama do apelo sexual, né? Esse jogo é um jogo pornô, praticamente, né? Mas aí eu peguei uma coisa aqui do Based Player. Esse aqui, ó, ele me segue também, né?
E ele fez uma... Cadê? Onde eu peguei? Ah, tá aqui. Tá aqui. Ele fez uma pergunta, né? Perguntou. Pediu ao Grok para comparar o número de cenas de sexo em jogos normais com o jogo pornô de grande sucesso, que é o Stellar Blade. Vamos lá. Dragon Age Vanguard tem 7. Efeito em massa, que é Mass Effect, tem de 6 a 8. Cyberpunk, de 4 a 6. The Witcher 3, de 5 a 7. Baldur's Gate, de 5 a 7. Dragon Age Inquisition, de 4 a 6. God of War, de 2 a 3. Que é Heavy Rain, de 1 a 2. Stellar Blade, 0. É só porque a personagem é bonita. Entendeu? Pô, Baldur's Gate tinha um personagem que uma druida se transformava em um urso, então poderia ter um pouco de zoofilia na história. E a mídia adorou. A mídia de games adorou. Stellar Blade com uma personagem mulher, bonita, né, com um pouquinho de física de Deagle. Nenhuma cena de sexo, quase nenhum romance praticamente. E odiaram. Né? Onde é o pornô na história, né? Bem, mostrando que o jogo às vezes faz sucesso, não precisa necessariamente de cena de sexo, mas precisa de personagens bonitos e uma ação gameplay, né? Sem contar que, obviamente, vai ter o pessoal, né, que vai fazer mods, etc. O pessoal que fez Stellar Blade é o mesmo que faz Nick e outros jogos também com personagens bonitos. Nenhum personagem sexy e um pouco de Deagle Physics. Nenhum dos personagens tem, nenhum dos jogos tem cenas, né, proibidas para menores de 18 anos, mas os caras sabem que é só fazer isso aí que provavelmente alguém na internet e a regra 34 vai fazer, entendeu? Enquanto isso, todos esses jogos que foram adorados pela mídia, todos eles têm muito mais pornografia do que Stellar Blade, né? Bem, gente, por hoje é só e a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!